Bom, já faz um tempo que eu tô tentando gravar um vídeo novamente aqui pro canal e a vida da gente é aquela correria, sempre tá acontecendo e eu nunca consigo parar pra sentar e trazer algum conteúdo aqui pra vocês. Então, se você é novo aqui, eu tô aqui na minha cozinha preparando o almoço. E se você é novo aqui no canal, se você viu algum dos meus vídeos, eu coloco às vezes alguns shorts que fala aqui no YouTube, tem alguns outros vídeos meus e o tema que eu abordo é falar sobre educação financeira. Que querendo ou não, gente, educação financeira ela muda a vida das pessoas. Você ter pelo menos um mínimo de conhecimento de como que você pode lidar com o seu dinheiro muda completamente a sua vida, muda completamente a sua realidade. Não estou dizendo que você vai ficar rico. Eu não posso dizer que eu sou rica, milionária, mas eu tenho uma boa condição financeira hoje e eu consigo sim ter acesso a coisas que antes, quando eu era uma pessoa completamente endividada, eu não conseguia ter. Então, se você tá nesse momento, nessa fase de querer sair das dívidas, querer parar de viver na corrida dos ratos, esse vídeo é para você. Esse vídeo que eu vou falar aqui hoje nada mais é do que contar o meu relato de uma ex-endividada e por que que a educação financeira ela faz tanta diferença na nossa vida e como que a educação financeira não só muda em questão de números em relação ao que a gente recebe, ao nosso salário, à nossa renda, mas ela muda também a questão da nossa mentalidade. Porque a partir do momento que você tomar a decisão de viver uma vida completamente diferente, de você entender que você não quer mais ser uma pessoa endividada, você quer ter uma vida diferente, isso faz automaticamente que a sua mentalidade seja completamente outra. Você enxerga as coisas ao seu redor e os atos que você tem na sua vida também de uma forma diferente. Justamente porque você entende que aquele ciclo de vida, ele não está certo. E você não quer tornar essa questão, essa fase de endividamento como se fosse parte da sua vida, porque eu sei, assim como você, a maioria de nós fomos ensinados que se a gente quer ter alguma coisa, se a gente quiser crescer na vida, a gente precisa fazer dívidas, a gente precisa se endividar e não precisa ser assim. É claro que há dívidas boas, por exemplo, se você não tem condição de comprar um apartamento à vista, que é a realidade da grande maioria das pessoas, dos brasileiros, você vai precisar entrar num financiamento. Isso não é uma dívida ruim, porque você querendo ou não, você está procurando construir um patrimônio consolidado. Mas não deixa de ser uma dívida, porque você está pegando ali um dinheiro de um banco, um financiamento, pagando juros para você poder construir um patrimônio. Há influenciadores, há educadores financeiros que falam que financiamento, você pagar juros, ele é ruim. Mas tudo depende. O financiamento imobiliário hoje, ele é um dos juros mais baratos justamente para poder ajudar esse sonho, essa conquista que a grande maioria das pessoas tem, que é ter a casa própria. Então a gente está falando de uma dívida que ela faz sentido, é uma dívida que às vezes se faz necessário. Eu costumo dizer que é muito mais fácil e é muito mais inteligente você pagar um financiamento imobiliário, fazer um planejamento até para não ter que ficar 30 anos pagando aquilo, mas ir com consciência amortizando, usar os meios e os caminhos certos para você não ficar 30 anos da sua vida amarrado a um financiamento, do que você pagar um aluguel que você é um dinheiro que você paga ali e ele não tem retorno, ele não tem volta. Ah, mas tem influenciadores que falam que é melhor você pagar aluguel e ter o dinheiro investido. Mas você tem o dinheiro investido? A realidade das pessoas no nosso país é que a grande maioria não tem o dinheiro guardado. E elas não conseguem ter um dinheiro guardado, justamente porque, além de não ter essa educação financeira, além de não ter essa consciência, elas não foram ensinadas também e às vezes o salário ele só serve ali para pagar
o custo de vida dela, o que ela precisa para sobreviver, o que ela precisa para se manter, e às vezes nem dá. A gente sabe que a realidade hoje das pessoas é diferente para todos. A grande massa da população vive com um salário mínimo. E a gente sabe que o mínimo ele não é suficiente para a grande maioria das pessoas. Ele não consegue pagar ali as despesas básicas. A grande maioria da população no nosso país não tem acesso ao básico, não tem acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso a coisas básicas de higiene mesmo, pessoal, às vezes não tem acesso a uma alimentação de qualidade. Então, quem recebe um salário mínimo, uma família que vive com o mínimo, ela vai conseguir guardar para pegar o rendimento desse dinheiro que ela tem guardado e pagar um aluguel? E a gente tem também a questão que o imóvel que é alugado, hoje, dependendo da cidade, da localização, ele é caro, ele é um custo caro, ele é um custo alto e que cobre aí um percentual grande do salário da pessoa. Então, são realidades diferentes. E o que você prefere? Você prefere ter uma casa tua, que ali você está pagando um financiamento, por mais que você esteja pagando juros, pelo menos é tua, que você não vai ter que da satisfação do prego que você prega ali na parede, por exemplo. E eu falo porque eu cresci numa família e os meus pais nunca tiveram uma casa. O sonho deles era ter uma casa e até hoje eles não têm. Hoje eu penso nisso, porque é uma vontade minha, um desejo meu, conseguir proporcionar isso para minha mãe, né? Não digo os meus pais, mas para minha mãe, para ela ter a casa dela, para ela poder ter uma velhice tranquila, passar a aposentadoria dela tranquila, não tendo essa preocupação. E eu sei que quando eu era criança, que a gente mudava de várias casas porque o aluguel ficava mais caro, então a gente tinha que procurar uma casa mais barata, porque o salário não dava, e você tinha essa questão de se pregasse um preguinho na parede, você tinha que ir lá fazer, tem todo o trabalho, e dar a explicação, porque a casa não é tua, você está alugando ali, você está vivendo ali naquela casa, mas ela não é sua, é de uma outra pessoa. Então, é aquela satisfação de você virar e falar, essa casa aqui é minha, eu faço nela o que eu quiser, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, se eu quiser pintar, mudar a cor, eu mudo, eu não tenho que seguir um padrão. Então, assim, é muito melhor você pagar ali um financiamento para ter o que é seu, um imóvel seu, do que você pagar um aluguel no imóvel que não é teu. E aí é uma realidade completamente diferente. Quem tem condições de guardar dinheiro, de poupar, e esse valor render ali, ter um rendimento que tenha a capacidade de pagar um aluguel de uma casa boa, num local bom, é completamente diferente da realidade da grande maioria dos brasileiros. Então a gente tem que levar isso em conta. E quando eu falo que você, que tá querendo sair das dívidas, você vai ter essa questão de mudança de mentalidade, você já está pensando diferente da grande maioria das pessoas, porque é justamente isso que acontece. Quando eu estava completamente endividada e eu entendi que eu precisava sair desse ciclo de dívidas, eu comecei a pensar diferente, eu comecei a pensar de uma forma diferente, a enxergar o meu dinheiro com muito mais valor, a dar valor ao dinheiro que eu ganho. E tudo na vida é isso. Então, quando eu entendi que eu não poderia mais viver daquela forma, que foi justamente quando um banco me processou, entrou com um processo na justiça para receber uma dívida minha, que eu falei, putz, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu não tinha um gato para puxar pelo rabo, vamos dizer assim, eu não tinha nada guardado, eu não tinha condição de pagar um advogado, eu estava passando por um processo depressivo, a minha renda estava inferior, justamente porque eu estava afastada do trabalho, só que a água precisou bater na bunda, sabe aquela frase que fala que quando a água bate na bunda, ou você aprende a nadar ou você morre afogado? Então eu tinha duas opções, ou eu morria afogada, e ia ter ali que, né, além de responder um processo, ficar com a dívida perpetuando e continuar naquele ciclo, ou eu aprendi a nadar. Então eu decidi aprender a nadar. Então eu decidi mexer ali todos os caminhos possíveis
eu negociei a dívida, eu não tinha dinheiro para pagar um advogado, eu entrei em contato ali com o advogado do banco, expliquei a minha situação, cheguei num acordo, fiz um contrato. Eu não sabia como que eu ia tirar aquele dinheiro, mas assim, é tudo uma questão de esforço, né? Existe uma frase na Bíblia, é um texto bíblico, na verdade, que não adianta você ter fé, porque a fé sem obras, ela significa que está morta. Eu acho que é Tiago, uma coisa assim. Tiago 2,17, eu não vou lembrar o texto bíblico. Eu sou cristã, mas eu não falo aqui de religião também, tá? É só um contexto que eu quis trazer. E não adiantava nada eu pedir para Deus para ele me ajudar e me tirar daquela situação também se eu não se movesse. Então assim, a gente tem que ter fé, tem que acreditar, mas a gente tem que correr atrás também. Então quando eu me vi naquela situação, eu procurei conversar, procurei resolver a situação justamente para eu poder sair daquilo. E naquele momento eu falei, não, eu não quero que a minha vida continue sendo esse ciclo de endividamento, porque isso não tá certo, senão eu nunca vou construir nada na minha vida. E foi exatamente a partir daquele ponto que eu peguei e resolvi estudar sobre finanças, resolvi entender como que funciona, porque eu sempre trabalhei com finanças em empresas, mas na minha vida mesmo eu não conseguia aplicar. E isso é a grande maioria das pessoas, tá? Não é só eu não. Tem pessoas que trabalham no mundo corporativo, lidando com o dinheiro das empresas, mas na própria vida delas, elas não conseguem resolver. E por mais que fale, nossa, mas é tão simples falar com dinheiro. É simples, só que dinheiro, gente, é comportamento, é a forma como você lida com ele. E eu sei, eu falo isso porque eu vim de uma realidade, como eu disse, eu vivi em casa de aluguel, mudando de casa em casa, eu não tinha essa consciência, meus pais eram completamente endividados e eu cresci dentro desse ambiente e ninguém nunca teve essa questão de virar para mim e falar, não, quando você crescer e você receber seu primeiro salário, você tem que fazer assim, você tem que guardar. Não tive isso. E a gente cresce vendo o exemplo das pessoas que estão ao nosso redor, isso é o que acontece na grande maioria das vezes, porque é o que o nosso cérebro entende, é o que é confortável. Então, a partir do momento que você decide que você não quer mais essa realidade para a tua vida, que você quer uma vida completamente diferente, a sua mentalidade começa a mudar. Porque você não só vai focar em sair das dívidas, como você também vai procurar meios para poder não se endividar novamente e também ter dinheiro guardado, ter patrimônio guardado, investir. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, a partir do momento daquela etapa, tá? Eu resolvi mudar e a educação financeira ela mudou minha vida, que hoje eu consigo ter acesso a coisas, ter a capacidade de comprar tudo aquilo que eu gostaria antes, mas eu tenho um poder de escolha, porque o dinheiro é isso, ele nos dá segurança, ele nos dá poder de escolha. Então, se esse vídeo chegou até você, compartilhe com outras pessoas que gostariam de ouvir essa mensagem e nós nos vemos em breve aqui nesse canal.